Sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Gacei, sou CEO do Construtor de Vendas, CVCRM, que vem transformando o mercado imobiliário através de sua solução 5.0. Você que é a primeira vez que está aqui, muito obrigado. Então, se você está assistindo aí no YouTube, clique lá no sininho, nos acompanhe para novos episódios. Por quê? Praticamente toda semana, todas as terças-feiras, 18 e 18, temos um novo episódio. 18, 1 de líder, 8 de infinito, de constante evolução. Porque o nosso propósito é transformar o mercado imobiliário através da tecnologia, unindo ponta a ponta a venda do cliente e da comprador de imóvel até a experiência do cliente. E você que nos assiste é muito importante porque você faz parte disso tudo. Então hoje vamos falar um tema muito especial que é tecnologia e inteligência para o mercado das incorporadoras. Né? E convido, eu posso dizer que é um amigo, né? Um conterrâneo, né? Um cara muito próximo, que eu conheço há muito tempo. A gente estava até conversando antes de iniciar o podcast, que tem um tempo que nós não nos encontramos, né? Mas é importante estarmos cada vez mais próximos, que é Cristiano Rabelo. Ele é CEO e fundador das empresas integrantes do grupo Prospecta, especialista em inteligência de mercado e análise de viabilidade econômico-financeira no setor imobiliário. Professor e mentor. A Prospecta é uma empresa especializada em inteligência de mercado e projetos ligados a negócios de base imobiliária em todo o Brasil. Desenvolve suas próprias metodologias focadas em se manter ativa no desenvolvimento de negócios imobiliários viáveis nos 27 estados. Mas quem sou eu para falar dele? Nada melhor do que eu próprio falar um pouquinho da sua história. Cristiano, cara, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, Fábio. É sempre muito bom bater um papo contigo, ao vivo ou offline, a gente sempre está encontrando aí. Ultimamente está mais fácil de nós nos encontrarmos em aeroportos ou eventos. A correria é muito grande, as agendas são muito corridas, mas enfim, é sempre um prazer muito grande conversar contigo. Bom, quem é o Cristiano? O Cristiano é um cara inquieto, é um cara curioso, é um cara que há mais de 20 anos busca compreender o mercado. Eu trabalhei dentro de uma incorporadora, fui gerente da incorporadora durante algum tempo, depois fui diretor, depois fui construtor há muito tempo atrás, fiz algumas casas de alto padrão. Naquele momento eu já fazia algumas consultorias rasas de viabilidade, depois eu comecei a me aprofundar muito e enveredei pelo caminho de consultoria, sempre trabalhando valuation, viabilidade, me especializei em viabilidade para indústrias, fazendo aquela pré-viabilidade, né? Indústrias, empreendimentos ligados a agronegócio. Então, no primeiro momento, a gente trabalhava de uma forma bem pulverizada, né? Nós tínhamos vários nichos, várias matrizes econômicas que a gente estudava e sempre buscando entender a viabilidade econômica e financeira de um projeto. Só que isso me deixava um pouco inquieto naquela época, porque todas as premissas dos empreendedores, tudo aquilo que era trazido para que nós pudéssemos construir a primeira viabilidade, os primeiros cenários, tudo era lindo, né? Todas as premissas, o empreendimento ele era o melhor, ele tinha um preço melhor, a condição de comercialização dele era fantástica, ele era único e, ele só queria tirar uma duvidazinha. Então, eu sempre digo, papel cabe tudo, né? O que você botar dentro de um sistema, pode ser o melhor sistema de viabilidade do mundo, ele vai virar papel. Agora, se aquele papel é forte ou não, para que você consiga defender o projeto frente a uma bancada de investidores, para o dono de um terreno ou para potenciais parceiros, é outra coisa. E eu digo até mais, para você defender para si mesmo, ou seja, enquanto empreendedor, para você defender o projeto com relação ao go no go. E aí eu percebi que, caramba, a viabilidade econômica e financeira ela é 10% da jornada da viabilidade de um negócio. A gente tem 90% da jornada distribuída entre viabilidade de mercado e viabilidade técnica. A viabilidade técnica todo mundo tem que fazer, porque senão não tem um registro de incorporação, né? Mas a viabilidade de mercado, pouca gente faz. Infelizmente, isso é uma realidade até hoje. Isso vem melhorando muito, muito, mas muito mesmo, graças a Deus.
mas ainda é um campo pouco habitado, né? E nesse sentido, você tem uma jornada muito grande para que o primeiro casamento, o primeiro fit aconteça entre essas duas viabilidades. Ou seja, eu preciso entender o que cabe dentro de uma cidade ou dentro de um terreno, qual o potencial construtivo, qual o potencial loteável, e depois entender se o mercado absorve esse potencial máximo. Esse é o primeiro casamento. E a maior parte das viabilidades morrem aí. Não chegam nem numa planilha, não chegam nem numa viabilidade, no sistema de viabilidade. E aí, nesse momento, a gente resolveu criar um método, há mais de 15 anos, criar uma lógica, uma sequência para tangibilizar o mercado. Para tangibilizar, ou seja, entender o tamanho do mercado, entender o potencial do mercado e depois começar o processo de validação. Para que, posteriormente, eu tivesse premissas fortes para que elas pudessem servir de input dentro de um cenário de viabilidade econômica e financeira. Ou seja, a gente criou todo um storytelling conciso que vai nos levar a dois possíveis caminhos. Ou eu vou estar diante de uma possibilidade que vale muito a pena seguir e aprofundar os meus estudos, ou eu vou estar de frente de uma verdadeira encrenca. E é melhor você sair do que você realmente dar um grande tropeção. Então, essa inquietude levou a gente a construir a Prospecta Inteligência, que já está no mercado há bom tempo aí. Há um bom tempo, mas uma coisa você não disse, uma característica importante é da Prospecta, né? Somos nordestinos muito orgulhosos e fazemos a diferença, não é verdade? Exatamente. Aqui, Maceió, Prospecta nasceu aqui em Maceió, Alagoas, Maceió Vizinho para o aqui de mundo, de Sergipe. Maceió, vizinho de Sergipe. Tem muita coisa boa no Nordeste, né, Fábio? Muita coisa legal. E hoje a gente atua no país inteiro, né? Quer dizer, desde quando nós começamos com a Prospecta, acho que nós somos a única empresa de inteligência que já estudou todos os municípios brasileiros, 5.570 municípios, através de um projeto chamado CID e de um outro projeto chamado P2I Lead, que a gente acabou construindo uma série de indicadores. Mas, enfim, estamos aí, constantemente. Então, assim, uma das coisas que você falou aí, Cristiano, e vamos começar por esse tema, inteligência do mercado, viabilidade. Cara, tudo era muito feito em cima de feeling. Eu não diria antigamente, eu acho que até hoje ainda é muita coisa em cima de feeling. Mas com a tecnologia, com a quantidade de dados e tudo, o que é que você sente na prática, se é muito empreendimento, pela sua experiência, ainda é feito pelo feeling, ou a maioria das incorporadoras fazem uma análise de viabilidade da metodologia que vocês criaram? Fábio, já melhorou muito, tá? Melhorou bastante mesmo, mas infelizmente o número de pessoas que empreendem pelo feeling ainda é muito grande. Isso se deve um pouco pela baixa barreira de entrada no setor imobiliário. O brasileiro ele é patrimonialista, né? Então, todos os investimentos acabam sendo direcionados para ativos. Quando o mercado está bom, a turma compra imóvel. Quando o mercado está ruim, principalmente, porque o pessoal chega e fala: caramba, o que tem de mais seguro hoje? É um imóvel, uma sala, um terreno. Então o que acontece? O cara que ganha aquele dinheirinho extra, seja um médico, um advogado, ou qualquer outro player que não seja um especialista no setor imobiliário, na sua essência, ganhou um dinheiro extra, ele empreende no setor imobiliário. Então, a barreira de entrada que você tem no setor imobiliário, antigamente era só dinheiro. Como assim, Cristiano, antigamente? Porque pouca gente sabia estruturar um projeto de uma forma consistente. Poucas empresas. Então, a turma realmente empreendia seguindo as fases do ciclo de mercado. Fase de expansão, fase de recuperação, onde estava tudo vendendo, a turma colocava produto lá. Como você tinha uma demanda muito grande, saía absorvendo tudo. Hoje, a gente tem um cenário um pouco mais crítico, porque o cara que não tem dinheiro e sabe estruturar projeto, ele arruma quem põe dinheiro, o que torna a barreira de entrada quase que inexistente.
Então, você é concorrente da empresa que é estruturada, que faz um bom planejamento, que faz uma boa análise de viabilidade, que monitora o mercado e que faz uma boa análise de go no go. Você tá competindo com aquele cara que tem o dinheiro sobrando, que vai colocar um produto e acha que tão somente deve colocar um empreendimento bonito num lugar bem localizado. E isso é complicado, porque você tá dirigindo certo, você tem que tomar cuidado com a tua direção e com um monte de gente que não sabe dirigir nessa pista. Nada contra os investidores, ao contrário, eu conheço médicos que são empreendedores fantásticos do setor imobiliário, advogados nem se fala. Mas infelizmente a gente ainda tem essa cultura que empreender basta ser bonito e estar bem localizado. E não é só isso. Qualidade, localização é commodity. Ela tem que estar bem localizada, isso é fato. Isso não é diferencial. Então, e aí, nessa mesma linha, quais são as informações básicas, ou eu diria mínimas, necessárias até para validar esse potencial do terreno, da localização, né? O que você acha necessário? Vamos lá. Eu vou falar de forma macro. Eu sempre gosto de analisar uma cidade levando em consideração primeiro a dinâmica econômica dela. A dinâmica econômica permite compreender se aquela cidade tem uma economia pujante para que ela gere novos ciclos de demanda. Eu sempre digo isso, e as pessoas falam, pô, mas como assim uma economia pujante vai gerar mais demanda? É simples. A gente está numa tendência cada vez maior das pessoas terem menos filhos. Nós estamos entrando na era dos pais e mães de pets, né? As pessoas vivendo mais. Então, cada vez menos, você vê isso como resultado do censo 2022, de algumas variáveis que já foram liberadas, como população e domicílio. Você vê que algumas cidades diminuíram muito a sua população. Por quê? As pessoas estão tendo menos filhos. Beleza. Então, todas as cidades que estão tendo um acréscimo de população, acaba que ela está tendo, ou pelo transbordo de uma cidade que já está no seu processo de expansão há muito tempo, e acaba que ela vai transbordando, o custo de vida nessas cidades é alto, e acaba que as pessoas vão buscando cada vez mais lugares que têm um custo-benefício melhor, eu vou comprar mais por menos, ou ela tem uma economia pujante capaz de tracionar pessoas jovens e adultas para trabalhar, para empreender, para estudar, ou seja, você começa a aumentar o tamanho da população da cidade já com um nível de demanda com amadurecimento de compra. Ou seja, você já consegue pegar essa turma que tem uma grande participação em arranjos familiares e uma grande participação no consumo de ativos. Então, a dinâmica econômica, para mim, é a principal. Depois disso, quando a gente vai no campo de terrenos, terreno, basicamente, eu gosto de fragmentar todas as análises, Fábio, seguindo tipo um funil. Então, para a gente entender qual terreno é interessante, eu preciso, no mínimo, entender a vocação dele. Qual a vocação desse terreno? E a vocação dele se dá através de dois grandes pontos. Primeiro, eu preciso saber qual é o potencial construtivo ou loteável, que consiste em entender as restrições urbanísticas, zoneamento e todas as premissas que vão permitir compreender o que eu posso produzir. Entendendo aquilo que eu posso produzir, depois eu passo para entender aquilo que eu posso absorver, que é o potencial de mercado. Então, eu preciso ter a vocação imobiliária do potencial construtivo e a vocação imobiliária pelo potencial de mercado. São os dois elementos que precisam necessariamente estar casados, porque eles dois analisam uma série de variáveis. Analisam predominância de renda na região, analisam centralidade, analisam infraestrutura, analisam restrições urbanísticas, analisam, enfim, uma série de variáveis que permitam entender se você está diante de uma oportunidade ou de um terreno que não vai fazer sentido. Eu sempre digo assim, é extremamente
preocupante quando você recebe um terreno, porque a maior parte das incorporadoras, Fábio, elas recebem muito terreno, muito. E todos os terrenos que chegam dentro da esteira de novos negócios, todos os terrenos são ótimos. Não tem terreno ruim. Toma aqui, Fábio, eu estou trazendo um terreno para você meia boca. Esse terreno aqui Maravilhoso, né? não, eu vou te trazer, não, eu estou te trazendo um terreno ruim. Tipo, Fábio, É, esse terreno não é assim muito bom, é meia boca, mas você ganha um dinheirinho. Nunca, Fábio. Todos os terrenos são maravilhosos, todos os terrenos são é, fantásticos. Se você não comprar ou não incorporar, você não vai ser feliz. Você vai perder muito dinheiro. Pois é, só que todos os é. incorporadores, independente do seu tamanho, seja da empresa que tem capital aberto, ou o cara, ou o João, que está começando agora o empreendimento, o engenheiro, ou o cara que está começando a desenvolver negócio agora, nenhuma dessas empresas tem recursos suficientes para analisar tudo que chega. E quando eu digo recurso, é tempo, pessoas e dinheiro. Não tem. Aí que a gente começa a plugar uma série de tecnologias que hoje nós temos à disposição para ajudar dentro desse processo de seleção natural daquilo que de fato é interessante para que você comece a aprofundar os estudos. Antes nós não tínhamos isso. Antes era o quê? Sola de sapato. Sola de sapato, tinha que ir lá, tinha que visitar o terreno, tinha que fazer uma série de análises. Hoje, você tem tecnologias que já conseguem te ajudar a entender se faz sentido ou não você continuar gastando energia nisso, entendeu? Então, o que precisa é entender como utilizar essas tecnologias, que nós ainda estamos com algumas ilhas, né? Ótimas soluções, uma aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, ou seja, um ecossistema que não necessariamente está interligado e você precisa estar atento a tudo isso para você poder plugar essas soluções dentro das fases da jornada do desenvolvimento de projeto. Menos é mais, né? E Você vai você. utilizando os recursos. Não, e você falou uma coisa aí em relação ao teste vocacional. Minha pergunta é o seguinte: você consegue, você falou potencial de mercado versus, né, terreno viável ali. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: o terreno em termos de posição, né, em termos de legislação, porque o Brasil, em cada característica de cada cidade, tem um plano diretor diferente. Essas ferramentas e tecnologias conseguem dizer a esse ponto, né, o produto ideal, se ali naquele caso é um vertical, se for um vertical, é um Minha Casa Minha Vida, ou não Minha Casa Minha Vida, um médio padrão, alto padrão. É possível chegar a esse nível de avaliação? Vamos lá. É, partindo da legislação, aquilo que pode ser feito é um desafio muito grande, porque você tem os municípios com as suas diretrizes e restrições individualizadas, né? Você não tem um campo macro de estudo onde uma regra vale para todas as cidades. E esse é um dos maiores desafios para as startups que estão trabalhando, entregando esse tipo de informação. Mas eles estão conseguindo avançar. Você tem a Place OSPA, que faz o potencial construtivo de um terreno, ela te dá volumetria, né? Você tem a Urbia, que faz o potencial loteável de uma gleba. Então, a turma está conseguindo avançar em muito e gerando informação exatamente lá naquele momento inicial da escolha do terreno. A gente colocou uma ferramenta há pouco tempo chamada vocacional, relatório vocacional, que você consegue entender a vocação imobiliária de um terreno pelo potencial de mercado. E para isso a gente entende a demanda predominante no entorno do terreno. Ele faz uma análise de 1,5 km, 3 km, 4,5 4,5 km de área de influência, e a gente levanta a capacidade de compra, quanto pode custar um produto, levando em consideração o poder de compra das famílias que estão dentro dessa área de influência, associado a ofertas e associado a centralidades. Então, a gente consegue entender o potencial de consumo, levando em consideração o conceito de demanda reprimida. Qual a demanda reprimida dentro dessa área de influência que tem o maior poder de compra? Associado a isso, a gente consegue sinalizar quais as direções mais atrativas
que aquele terreno pode te gerar. E o bacana disso, Fábio, que uma proposta que a gente está muito focado é não entregar dados. A gente não quer. A Prospect até demorou um pouquinho para entrar na tecnologia, mas nós estamos pivotando toda a empresa agora, justamente porque esse propósito nosso a gente está conseguindo implementar. A gente não quer entregar dados, a gente quer entregar informação. Então, o relatório vocacional, ele entrega todas as informações com leitura. Ou seja, o algoritmo já faz uma leitura, ele dá um diagnóstico dizendo para você por que, que aquele nicho de mercado é bom e qual o nível de absorção que você tem, com qual ticket, com qual valor. Enfim, ele faz toda uma análise. Então, a Prospecta está no processo de pivotagem tecnológica, onde todas as metodologias da gente, a gente está realmente colocando à disposição, estamos começando a colocar à disposição para todo o mercado. E o objetivo de colocar leitura estratégica é permitir que um novo entrante, aquele cara que não tem experiência, aquele cara que ainda não conhece o mecanismo de funcionamento do mercado, que ainda tem um pouco de dificuldade para entender o que é um fator de absorção, a gente está colocando a ferramenta para que todos os players possam ter uma leitura de cada terreno que chega para saber se de fato aquele terreno merece uma atenção para que você gaste energia em aprofundamento para definir o melhor produto, para fazer uma pesquisa de intenção, para validar os detalhes do produto. A gente chega no nível, Fábio, a dizer a quantidade de produto, qual a metragem, qual a tipologia. A gente não detalha tanto os atributos, porque eu não tenho os estudos qualitativos plugados. Todos eles são trabalhados com correlações de informações. Então, a gente vai dizendo a direção, o nicho de mercado mais atrativo é o nicho de médio padrão, de 400 e poucos mil, 2 quartos, X metros quadrados, pronto. A partir daí, o objetivo é dar condições para que o empreendedor aprofunde seus estudos, entendendo a cereja do bolo, o glacê, enfim, o que ele precisa entender mais para definir o produto ainda mais alinhado, associado com a intenção de compra e toda a percepção de valor local. Cristiano, você falou uma coisa que, assim, dado não importa ter o dado e não ter a informação, né? E tanto é que a gente falou-se muito de Big Data, falou-se muito de muitos dados, dados à disposição, né? Mas no final poucas pessoas ou até empresas de tecnologia conseguem pegar esse dado e gerar a informação necessária para o mercado, né? E aí eu acho que é o maior desafio, né, seu da ferramenta. E colocar isso numa ferramenta que você está falando, pivotando para a tecnologia, é incluir, né, numa única plataforma, ser acessível para as empresas novas entrantes, é para isso ser replicável. Agora, antes de eu quero fazer duas perguntas, mas antes disso, o banco, aonde vem esses dados para originar tanta informação para vocês? Vocês buscam do censo, vocês buscam de portais? Só queria entender a origem de tantos dados para gerar essa informação do seu relatório vocacional. Tá, são muitos mesmo, são muitas Imagina, fontes. deve ser milhares, né? Receita Federal, CAGED, Ministério do Trabalho, censo, o setor censitário e a nossa tecnologia, a gente usa, estamos soltando agora o upgrade, onde a tecnologia da gente ela vai detalhar a quadra. Antigamente a gente chegava em nível de quadra, hoje eu vou detalhar a quadra, que é o setor censitário, digamos assim. Então, a gente pega dado do IBGE, a gente atualiza pelas PNADs, atualizamos pela própria metodologia, uma metodologia que nós criamos internamente. Então, tem muita informação. Quando a gente vai, por exemplo, as cidades que nós fazemos a cobertura de oferta, nós monitoramos essa cidade mensalmente. Então, a gente monitora São Paulo, a gente monitora São Paulo capital, Belo Horizonte, a expansão sul de Belo Horizonte, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis. Então, tem algumas regiões que nós fazemos o monitoramento mensal das ofertas para poder combinar tanto a oferta de terceiros, que está no pipeline da internet, quanto a oferta de estoque, que está na mão das incorporadoras. Então, é muita informação,
que a gente vai combinando e montando essa coxa de retalhos para ter uma leitura estratégica que permita compreender qual a direção que gera maior valor agregado. E eu acho que esse desafio é o Brasil do jeito que é. Você já deu alguns exemplos aí, né, de regiões. Você vê no CV aqui, Cristina, a gente vem passando aí da marca de mais de 800 clientes, presente em todos os estados brasileiros. Então, eu acho que a informação, e aí para quem está nos assistindo aí, de Oiapoque a Chuí, então significa que não todas as áreas nessa ferramenta, desse relatório vacacional, vai depender muito dessas áreas, porque não tem como você monitorar todas elas, perfeito? Não, o relatório vocacional, nós temos duas versões, né? A versão Basic, que ela pega a demanda e ela entende todo o perfil sociodemográfico, entende quanto pode custar País um inteiro. produto para o país inteiro. Perfeito. Então, centralidades e oferta de terceiros. Isso a gente pega o país inteiro. Qualquer lugar do país, qualquer bairro, você faz um pontinho, ele vai desenhar para você, isso aí ele pega qualquer lugar do Brasil. A versão Pro, que pega estoque, são algumas cidades, elas são São Paulo, são 7 cidades, se não me engano. São Paulo, a gente está acrescentando agora a região metropolitana de Florianópolis, que é Biguaçu, São José, Palhoça e Floripa. Enfim, daqui a 3 meses a gente vai estar colocando mais cidades. E agora, daqui a um mês, a gente está lançando, porque hoje a versão que está rodando, ela é para vertical, mas daqui a um mês a gente está colocando para loteamento, para vertical, para casas, e você também vai poder analisar a cidade inteira, sob o aspecto da dinâmica econômica. Então, bacana, Fábio, que nós colocamos uma série de indicadores que permitem entender a formação de novos ciclos de demanda. Tipo, essa cidade tem uma capacidade de gerar X ciclos, X camada de demandas anualmente. Então, dá para você entender a força do município e com quais municípios ele se relaciona sobre a população flutuante. É bem bacana. E aí um ponto correlacionado a isso tudo, né? E fala de dados. Agora eu vou dizer para o nosso lado aqui do CV. A gente tem como uma das premissas, falamos até isso antes do podcast, né? O quanto você também vinha estimulando, né, a nossa estratégia de trabalhar nossos dados, já que a gente está no país inteiro. Então a gente vem aumentando a base de clientes, vem evoluindo o produto para continuar entregando qualidade de ponta a ponta, pré-venda, venda e pós-venda. E isso, essa base nunca pode parar de desenvolver. A gente tem também, na nossa estratégia, a questão do ecossistema, está aberto e integrado, como você falou. Hoje em dia, é permitido a tecnologia estar integrável e não tem como você estar no ecossistema completo se não tiver integrável. Lógico que tem algumas áreas que ainda estão em constante evolução e não vão parar de evoluir, mas já é possível, né? Você vê um dos crescimentos muito fortes do CV foi a integração com os RPs. E agora a gente, né, a gente vem conversando para integrar também na viabilidade, trazer informação para você. Então, eu estou falando aí de aumentar a nossa base, estou falando de a gente ter um ecossistema muito fortalecido, mas duas coisas são importantes no mercado imobiliário. Quais são elas? Transação, né? Facilitar o financiamento bancário, que é muito difícil ainda, é um parto, né? Fazer o financiamento bancário do Brasil, que o CV está enfrentando muito essa transformação aí, né? E o outro que é analytics, que é dado, né? Que é a gente trazer informação que a gente chama de insights para o nosso negócio. Então, assim, Cristiano, eu acho que esse último, que é dados e informação, hoje você vê, só para você ter noção, nesse período de 2023, tem meses que vem de 15 a 18 mil unidades por mês, mais de 4 a 5 bilhões de reais. Eu acho que é muita informação estatística que pode ajudar na viabilidade, pode ajudar de acompanhamento de indicadores de mercado, para saber tendências. Então, acho que é essa fase da autoridade de dados que a gente quer tentar construir, né? Então, com a Prospect, eu acho que nesse ecossistema a gente constrói isso. E eu te pergunto, mas vem uma coisa além disso tudo, ou melhor, para ajudar isso tudo, que chama-se inteligência artificial, que eu acredito que vai nos ajudar a pegar esses dados e dar mais insights e informações para isso. O que você acha que vai acontecer? Eu não vou dizer no futuro, mas já está acontecendo com o presente, com novas tecnologias, exemplo IA. Fábio, eu acho que a grande tendência da inteligência artificial vai ser a gente trabalhar o tal dos gêmeos digitais. Eu gosto muito dessa perspectiva quando você cria uma maquete virtual de uma cidade ou até mesmo de um país, tá? Onde a partir de inserções, de hipóteses, você vê reações.
Os gêmeos digitais, eles permitem isso. Eu acho que o grande futuro vai ser você conseguir criar o teu gêmeo digital do teu mercado. E a partir dele, você conseguir visualizar intervenções cirúrgicas, visualizar reações, efeitos colaterais antes de você empreender. Tipo, é o estado da arte da inteligência artificial ligado ao dia a dia da gente. Então, eu acho que o caminho vai ser esse. A gente já está vendo isso em alguns países, e eu acho que a tendência vai ser a gente chegar nesse ponto, sim. Enquanto isso não acontece, eu acho que uma coisa a gente tem que ter em mente. O mercado imobiliário ele não é feito de imóveis, ele é feito de pessoas. Você quer entender o mercado imobiliário? Entenda as pessoas. Entenda como elas estão consumindo, quando elas estão consumindo, qual jornada da vida, o que ela está consumindo na jornada da vida, em que cidade, em que região, em qual fase do ciclo de mercado. Tudo isso é como se fosse um cubo, onde você vai virando e vai entendendo vários cenários, várias composições. E a graça é exatamente essa. É fantástico, porque o mercado imobiliário ele funciona com as suas peculiaridades. Cada cidade é regido por forças ligadas a dinâmicas econômicas, em poderio das famílias, infraestrutura local. Então a gente tem uma porrada de variáveis que estão ali, ó, o tempo inteiro influenciando você no consumo. A gente precisa entender isso. Então eu acho que os gêmeos digitais no futuro serão, eu acho que é o próximo cisne negro que a inteligência artificial vai nos proporcionar. É isso aí. Então, e a gente tem que estar acompanhando, a gente sempre diz aos incorporadores, acho que foi o objetivo do nosso podcast, tá, Cristiano? É tentar trazer um pouco essas tendências ou tentar trazer informação. Porque no final, a quantidade de coisas que tem disponível, o grande problema não é ir contra isso, é você não saber fazer as perguntas certas ou a curiosidade de ir atrás, né, até das respostas, que as respostas estão aí, cara. No celular hoje você consegue saber tudo o que Verdade. aconteceu na história, imagina, no mundo inteiro, em qualquer lugar, de qualquer forma, basta querer saber as perguntas certas de maneira correta. Bom, Cristiano, a gente já vai chegando para o nosso fim do nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para o incorporador, né, para o incorporador que está começando ou aquele que já tem um nível maior. Quais são as bases de dados para tomar melhor decisão ou ferramentas? Você falou muito desse relatório vocacional. Pessoal, eu sou um cara que vem acompanhando isso, estava dizendo a Cristiano, tem um bom tempo que ele vem trabalhando nesse relatório. Eu acho que isso vai transformar, já está transformando o mercado aí nesse projeto de viabilidade, mas eu queria que você deixasse essa mensagem para o incorporador, né? O que é que você acha, como as coisas estão se construindo aí na prática para o dia a dia do negócio, para melhor tomada de decisão. Tá. A mensagem que eu dou é: utilize muito o seu feeling. No final, como cereja do bolo. Boa. No final, como cereja do bolo. E aproveite toda esse ecossistema de informações de empresas que estão gerando inteligência de mercado. A inteligência de mercado ela é um processo e você precisa conectar cada solução dessa dentro da jornada de desenvolvimento de um projeto. Então, nós temos a Place, que faz potencial construtivo para empreendimentos verticais, você tem a Urbia, que faz potencial para loteamento, você tem o Terreno Livre, é uma excelente solução que está aí mostrando uma série de oportunidades de terrenos e quais são as tipologias para incorporação, para compra. Você tem o Instacasa, você tem o CV arrebentando a boca do balão aí, justamente no CRM, gerando informação na jornada de compra. É uma das coisas que eu sou apaixonado pela tua ferramenta, Fábio. Quando você consegue mapear a jornada, você consegue ver onde está o teu problema. Isso é fantástico. E hoje você tem muitas soluções que podem ser plugadas dentro de uma jornada e você vai conseguir entender onde está o teu problema. Então, empreendedor, seja curioso,
Tem muita informação disponível, tem muita tecnologia disponível para diminuir o teu risco, para aumentar a chance de você agregar valor. Tem muita coisa boa, tem muita oportunidade em todas as fases do ciclo, seja na recessão, na retração, na recuperação, na expansão. Você só precisa o quê? Gerar informação consistente. Você só precisa estruturar um projeto que seja factível e que não seja um conto de fadas. Se você quiser conhecer um pouquinho da ferramenta Relatório Vocacional, ela está no site do Grupo Prospecta. Entra lá e é uma solução que está ajudando muito, logo lá no início, na escolha do terreno. É uma solução que visa ajudar a boca de funil das oportunidades. E se quiser procurar o Cristiano, também acha você no LinkedIn, no próprio site da Prospecta? No LinkedIn, no site da Prospecta, no Instagram eu estou Cristiano Rabelo _, no YouTube Cristiano Rabelo Oficial e no site da Prospecta, grupoprospecta.com. Fábio, obrigado, eu admiro muito o teu trabalho, eu sou um entusiasta da CV, eu sou um cara que sempre é extremamente curioso e fascinado por ferramentas que integram todos os elementos e possibilitam a gente a gerar alquimia. Então, parabéns aí pelo teu sucesso, parabéns pelo sucesso da CV e estamos aqui. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Obrigado, Cristiano. Obrigado pela presença, obrigado por trazer sua experiência e vamos falar muito aí, porque agora o CV vai começar a evoluir muito na inteligência de dados e nada melhor que pegar com as referências do mercado, né, cara? Show de bola. Pessoal, acabamos de finalizar mais um podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras, 18h18, novo episódio, de forma cativa, consistente, porque a gente quer trazer o nosso propósito para o mercado imobiliário de transformar ele de forma tecnológica, unindo de ponta a ponta a jornada do cliente, do pré-venda, venda e pós-venda. Mas antes de qualquer software, a gente quer trazer informação, conteúdo e pessoas que fazem parte desse mercado imobiliário que a gente é tão apaixonado. Se vocês quiserem, sugiram temas, sugiram pessoas para a gente convidar. E não deixe de entrar no nosso site, cvcrm.com.br, no nosso Spotify, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e lá dentro do YouTube, né? Clique lá no sininho para você ser notificado de todos os novos episódios. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Show! Valeu, Cristiano!